Olá, boa noite, amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós estamos aqui mais uma semana com o nosso Palavras de Luz, onde a gente tira assim uns minutinhos muito rápidos para podermos estudar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de nosso Mestre Jesus, sob a ótica espírita, ou melhor, explicado, pelo Espiritismo. Hoje eu escolhi para nós esse livro, que foi o livro com o qual nós iniciamos o Palavras de Luz, que é o Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. E eu escolhi uma mensagem aqui que se chama Acalma-te, porque eu acho essa mensagem muito necessária para os dias que nós estamos vivendo no planeta Terra. Nós vamos iniciar então rogando ao Senhor da vida, nosso Mestre amado, Jesus, que nos envolva em suas vibrações de luz, de paz, de harmonia, que nos conceda a boa presença dos benfeitores espirituais, que nos dê discernimento e compreensão daquilo que será estudado hoje, mas principalmente, divino amigo, que o Senhor nos dê forças e coragem para vivenciarmos as suas lições em nossas vidas. Que assim seja. Olha, meus irmãos, antes de iniciar aqui, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram ao Tropeiro do Bem, o tropeiro que nós fizemos neste último domingo lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, de coração, que Jesus abençoe a todos vocês que nos ajudaram comprando o tropeiro, dando de presente, comendo lá, indo buscar, Graças a Deus o nosso evento foi um sucesso e a gente conseguiu assim um pouquinho mais de fundos para as nossas obras. E de coração que Jesus abençoe a todos, tá? Então vamos ao texto de hoje. O texto Acalma-te é o texto de número 33 do livro Palavras de Vida Eterna. E ele se inicia com uma frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 19, versículo 26, e diz assim: a Deus tudo é possível. Pronto. A Deus tudo é possível. Se nós fôssemos sábios o suficiente, a gente não precisaria de mais nada. Essa frase seria o guia das nossas vidas. A Deus tudo é possível. Quando a gente tem certeza que para Deus tudo é possível, quando a gente confia que Deus tudo pode, a gente vive uma vida de tranquilidade. Mas vamos às palavras de Emmanuel. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta ao lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam a irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível.
e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Refugia-te em Deus. Então, meus irmãos, vamos à compreensão, né? Vamos à análise desse texto fabuloso de Emmanuel, né? Quando ele inicia e diz assim para a gente, seja qual for a perturbação reinante, ou seja lá qual for o problema que você esteja passando, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, é um problema no trabalho, né? Seja qual for o problema, é saúde, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Veja bem, Emmanuel nos orienta, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Não é para gente cruzar os braços e não fazer nada. Algumas pessoas acham que esperar aquilo que Deus pode fazer por nós é sinônimo de ociosidade, mas não, isso não é certo. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos atitude. Deus quer que as ações partam de nós, não dele. Senão ele já criaria todos nós perfeitos, pronto. Vou fazer todo mundo perfeito que não precisa de ninguém fazer nada, não é verdade? Mas se Deus nos criou para que nos aperfeiçoássemos nós mesmos, pelos caminhos que escolhemos, pelas próprias experiências, é porque nós não devemos ficar ociosos, devemos fazer algo, e Emmanuel nos orienta que esse algo é o melhor que pudermos fazer. Então, seja qual for a situação que você está passando. Então, vamos supor aqui que seja uma doença. Você está com uma doença grave. O que você vai fazer? Você vai se acalmar. Vai confiar em tudo o que Deus faz e vai fazer da melhor maneira possível aquilo que você puder fazer. Qual é a sua parte? A sua parte é procurar um médico, fazer exames, tomar remédios, uma boa alimentação, repouso ou exercício físico, seja lá o que for que você tiver que fazer, faça bem feito. Porque desta forma, Deus vai abençoar, te fortalecendo para o enfrentamento da situação. Está compreendendo? Não é apenas cruzar os braços e deixar que Deus faça. Não. Deus quer que nós tenhamos atitude, que nós tomemos a iniciativa de agirmos. Não é verdade? E é assim que nós devemos fazer. Depois, Emmanuel diz assim, cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Parece algo egoísta, né? Eu vou atender a obra divina porque vai ser em meu favor. Não, não é nada disso. É porque todas as vezes que nós colaboramos com Deus, nós somos os primeiros beneficiados. Né? E de que maneira que nós colaboramos com Deus? Bom, nós colaboramos com Deus quando, por exemplo, nós silenciamos diante de uma ofensa. Mas por que você acha que silenciar diante de uma ofensa é colaborar com Deus? Porque você está construindo um ambiente de paz. Você não está entrando na onda daquele que está sem paz e está procurando desestruturar, desarmonizar, desequilibrar. Você então está mantendo um equilíbrio e você está colaborando com Deus na harmonia, com serenidade, né? Então, este é um exemplo, mas existem vários outros exemplos. E quem é que se beneficia agindo assim? O primeiro beneficiado é você. O primeiro beneficiado que, quando colaboramos com a obra de Deus, somos nós mesmos. Quando fazemos a caridade, ajudando alguém que está verdadeiramente necessitado, gente, a satisfação íntima que a gente sente quando sabe que está fazendo bem, quando sabe que está ajudando alguém de verdade, é algo que não há comparação. É uma realização que a gente sente de forma profunda. É uma realização da alma. Porque cada vez que a gente faz o bem, a gente está retornando para a nossa configuração de origem. Porque Deus nos criou para sermos bons. A gente se desvia no caminho, se perde, às vezes por vaidade, às vezes por egoísmo, às vezes por falta de refletir melhor,
né? Mas quando a gente vai retornando para aquele caminho de onde em algum momento das nossas existências nós nos desviamos, a gente vai sempre se sentindo melhor, sabe? É como fazer uma viagem longa e voltar para casa. Voltar para casa é a melhor parte da viagem. Vocês concordam comigo? Emmanuel diz também, recorda que a dor é como toda nuvem, ela forma-se em sombra e passa. Meus irmãos, acalma-te. Toda dor tem hora para acabar. Todo sofrimento tem hora para acabar. Toda luta, toda dificuldade, uma hora vai ser passado. Ah, mas como ter certeza de que isso que eu estou passando agora vai passar? Olhe para a sua vida. É a primeira vez que você enfrenta uma dificuldade? É a primeira vez que você enfrenta um problema? Com certeza não. Então, apenas olhando para os que você já vivenciou, superou e venceu, você pode ter certeza que o de agora também será superado, será vencido e você chegará lá na frente. Basta que você se acalme e confie em Deus. E encerrando, Emmanuel nos diz: não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirma que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Ah, gente, refugiar em Deus. Sabe o que significa refugiar em Deus? Quando nós temos problemas, né, dores, traumas, aquelas coisas que nos incomodam, que tiram a nossa paz. E aí a gente fala assim: estou nas mãos de Deus. Mas é de verdade, não é da boca para fora, não. Estou nas mãos de Deus. Eu me entrego em Deus. Eu aceito o que o Pai Celestial faz para minha vida. Isso é se refugiar em Deus. Você está deixando o problema, buscando abrigo no amor infinito e misericordioso de Deus. E isso é refugiar em Deus. Isso nos dá tranquilidade, nos dá serenidade, nos dá força, nos dá fé que o amanhã será melhor. Nos enche de esperança de que poderemos sim conquistar os nossos sonhos quando nos refugiamos em Deus. Porque Deus é o poder supremo. Deus é o maior poder, sabe? E eu vejo algumas pessoas assim que às vezes atribuem todas as coisas ruins a um ser, né? Um ser mitológico que chamam de diabo, Satanás, né? Dão lá vários nomes a esse ser, que é um mito. Porque, na verdade, quando a gente vai verificar a palavra Satanás, que é a palavra que Jesus pronuncia, que está lá nos evangelhos, né? Satanás significa adversário. Adversário, gente. E adversário é o quê? É aquele que age de forma contrária. É aquele que age contra. Por exemplo, 2 times de futebol jogando, eles são adversários, mas não precisam necessariamente serem inimigos, não é verdade? Então, o adversário é qualquer um de nós que age contra. Quando você age contra as leis de Deus, que não são para o bem de Deus, mas para o nosso bem, você é adversário, mas não precisa ser inimigo. Então, quando nós erramos, o erro parte de nós mesmos. Nós temos que olhar para nós, assumir os nossos defeitos, as nossas fragilidades, assumir as nossas próprias falhas e procurar melhorarmos, procurar evoluirmos, né? Fortalecermos onde somos fracos, não é verdade? E a melhor forma para isso é nos refugiarmos em Deus. Confiarmos que não existe poder maior do que o dele. Que tudo que existe, existe a partir da vontade de Deus, porque Deus criou tudo pela sua vontade. Então, tudo que existe, existe a partir da vontade dele. Não tenhamos medo, não tenhamos desânimo, não vamos carregar sofrimentos por ansiedade, né? Muitas pessoas sofrem de ansiedade terrível por algo que ainda não aconteceu. Confiemos em Deus.
Vamos acalmar, serenar os nossos corações, equilibrar os nossos pensamentos. Confiemos em Deus. Tudo que Deus permite, porque tudo que nos acontece é da permissão de Deus. Nada que acontece foi contra a permissão de Deus. Não, Ele é o poder supremo, tá? Então, quando Deus permite que algo venha a nos acontecer, é porque daquilo nós podemos tirar grandes lições, aprender muito, sairmos fortalecidos e sairmos mais evoluídos da situação. Compreenderam, meus irmãos? Então, acalma-te, acerena o coração, confia em Deus, entregue-se a Ele, faça conforme os ensinamentos de Jesus e o resto, faça o seu melhor, que Deus fará a parte dele. Compreendido? Meus irmãos, essa semana a palestra lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ela vai ser ministrada pelo Manuel Lucas e ele vai nos falar sobre Maria. Há muitas coisas sobre Maria, né, que é interessante que a gente venha a saber, que a gente venha a conhecer. Afinal de contas, aquela que foi responsável por receber Jesus aqui entre nós não é uma mulher qualquer, né? Foi Deus quem a viu com bons olhos, então quem somos nós para discordar de Deus, não é mesmo? Então, esse sábado às 19h30 no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada, a palestra que irá nos falar sobre Maria, ministrada pelo nosso irmão Manuel Lucas, tá? Eu convido a todos vocês para participarem, né, das palestras públicas. Convido também vocês para os estudos que estão acontecendo lá no Centro Espírita, que são estudos voltados para a mediunidade, né, o conhecimento do funcionamento da mediunidade, como é que funciona, quais são os mecanismos. Esses estudos acontecem todas as sextas-feiras, às 19h30. E se você precisa ou conhece alguém que precisa ser ouvido, encaminhe lá também para o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Todas as quintas-feiras, das 14 às 16 horas, nós estamos lá com os nossos corações abertos para poder ouvir, orientar e esclarecer aos nossos irmãos. Tá certo? E eu rogo a Jesus, Senhor das nossas vidas, que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz. Um excelente fim de semana para todos vocês.